Instituto Ararense de Coaching e Contabilidade Soluções Empresariais. Participar do IAC. Instituto IAC. A gente junto com o Instituto IAC. Com o pessoal da IAC. E eu estou aqui para dar uma dica para você. Já ouviu falar do IAC? Para quem não me conhece, prazer, sou Leandro Crispim, sou o CEO fundador do Instituto Ararense de Coaching e Contabilidade Soluções Empresariais, o IAC Contabilidade. Nessa trajetória, profissionalmente, sempre sonhei estar numa profissão que ajudasse pessoas. Prestei medicina, passei em primeiro lugar na ProUni, mas não pude fazer por questões financeiras, e ali eu tive um insight que o meu problema, assim como de tantos outros, era o financeiro. Refleti qual era o profissional, qual era a profissão que cuidava da gestão financeira pessoal e empresarial. Entendi que era o contador, a contabilidade. De pronto me inscrevi aqui na FH Uniararas, ao qual terminei o curso, entendendo que a contabilidade ela não é uma ciência exata, mas sim uma ciência humana, ao qual usa dos números para também ajudar pessoas. Assim findou-se o IAC, que há mais de 10 anos, exatamente 12 anos, estamos nessa trajetória de ajudar os negócios, as empresas, os empreendedores a terem sucesso. E isso para nós é igual a mais emprego, a mais economia, a mais oportunidade para todas as pessoas. É na alma que é o nosso secreto. É lá que você reserva os seus segredos, você reserva os seus medos, suas ansiedades, seus sonhos, sonho seu, do seu filho, da sua família, sonho profissional, é na alma. O conhecimento vai te levar a lugares que você nunca havia imaginado. E hoje, nesse encerramento, não obstante, num dia memorável, como a Vanessa já bem pontuou, nós queremos que seja algo despertador no seu coração, na sua vida, na sua realidade profissional. Nós podemos ter a idade que for, mas precisamos ter um espírito jovial. Por quê? Ele aceita desafios, ele aceita o novo, ele aceita mudanças e, sobretudo, entende que... Sabe criança quando anda de bike e cai e fala, opa, vou continuar de novo? A vida tem que ser dessa forma. Nós, quando chegamos à fase adulta, que complicamos.
Olá, estimados! Estamos iniciando mais um Pod Contabilização. E hoje nós estamos com uma convidada bem diferente. Por quê? Porque além de ser um empreendedorismo feminino, ela também está num segmento que existe uma predominância masculina. E detalhe, ela também gerenciou várias pessoas, vários homens. E mais ainda, ela tem no sangue esse desejo de fazer com que nesse nicho dê super certo. Gente, sejam muito bem-vindos, uma gratidão. Ana Cristina Kaumann, uma salva de palmas. Ana, me conta um pouquinho da sua história, me fala aí da onde surgiu esse empreendedorismo, né, na veia familiar. Aliás, quem é a Ana? Casada, tem filhos? Quais são os desafios hoje e os sonhos pessoais da Ana? Então, um prazer estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação poder falar um pouquinho da gente, né? Eu sou, então, Ana Cristina Kaumann, porque o sobrenome de casada, né? Sou casada, tenho um filho de 3 aninhos, o Heitor, e sou engenheira civil há um pouquinho de tempo aí. Sou engenheira civil e hoje especialista em patologia das construções, mas nem sempre foi assim, né? Comecei realmente como engenheira civil, me formei, sou da turma de 2010. Então só são 14 anos. Só são 14 anos, né? Com muita experiência, graças a Deus, que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa na minha área, inclusive. Não fiz engenharia porque eu amava, nem porque eu queria, mas pela história da minha família, né? Então, como você falou aí, eu tenho já um pouquinho, já nasci dentro das construções. Para quem não sabe, seu pai, Zito. Quem não conhece o Zito, quem é nada, fala pra mim. Então, às vezes eu falo assim, sabe quem é o Zito? Sei quem que é o Zito, eu sou filha do Zito. Entendi. Meu pai, ele sempre trabalhou com construção, né? Meu pai sempre começou como pedreiro, depois ele abriu uma empreiteira, aí tivemos já uma construtora onde eu também era sócia, e ele continua mexendo com construção até hoje. E aí eu sempre estava, né, meu pai, vamos lá dar uma volta nas obras, desde criancinha, aí meu pai levava a gente lá para andar no meio da obra, na verdade, né, porque nem eu somos em 3, né, e a mais velha é advogada, não tem nada a ver, mas ele me levava para ir no meio da obra, aí eu ia lá, achava legal, mas coisa de criança. Aí quando eu fui fazer faculdade, meu pai falou, faz engenharia civil, e eu nunca soube exatamente o que eu queria fazer, tipo, quero ser isso, não tinha isso. Aí eu fui pesquisar, fui numa feira e peguei um panfleto que estava escrito lá engenharia civil e fui ler tudo que poderia ser um engenheiro, tudo que ele poderia fazer. Aí eu falei, nossa, que sensacional, vou ver isso aqui como é que é. E aí eu adorei a faculdade, adorei a vivência. Na faculdade já fiz um monte de estágio, eu sou muito, né, tipo, faço amizade na fila do banco, né, então eu vi um professor já falava, se tiver estágio me chama, se precisar de alguma coisa me chama. Então eu fiz 4 estágios diferentes na faculdade e um deles foi remunerado. Fiquei 2 anos numa empresa de São Paulo que precisava de estagiário. Então eu sempre fui muito xereta, então eu tive muitas oportunidades ainda na faculdade já. Então a importância de a gente entender que a oportunidade ela já começa no processo de aprendizado, né, Ana? Sim. Então, visto que essa curiosidade também, a gente pode traduzir essa curiosidade na paixão do processo de aprender e vivenciar na prática aquilo que você vivenciou. Durante essa época de estudo e estágio, qual que foi ali um dos maiores desafios ou algo que você falou, nossa, aconteceu isso que nem eu esperava que isso poderia ter acontecido? Eu acho assim que a engenharia civil, ela é muito complexa, né? Ela é muito grande. Então, os estágios que eu fazia, eu fiz várias coisas diferentes, né? Então, eu escutava assim, como você, só reiterando um pouco o que você falou, eu era curiosa e eu queria ser lembrada. Então, eu estava lá na sala de aula, eu falava com o professor, eu falava de mim para ele, eu conversava com ele e eu falava, olha, eu tô aqui interessada, eu me dava bem nas coisas, eu fazia os projetos, eu queria mostrar para ele, me vê aqui, se você precisar, sem entender tudo que eu entendia hoje, eu sabia que ele tinha que me lembrar de mim. Então, tanto que um estágio que eu fiz foi por um professor que ligou para mim um dia e falou assim, você não queria um estágio? Um cara de uma empresa me ligou perguntando se eu conheço alguém, você quer? E foi esse estágio que eu fiz remunerado. Então, assim, a gente tem que sempre estar dando a cara ali, falou, tô aqui, tô à disposição. Mas o desafio, assim, sempre foi a situação realmente de ser uma profissão
masculina, né? Eu ficava pensando assim, né? Na minha sala só tinha eu de mulher, por exemplo. Nossa! Eu fiz a minha... 2010 só tinha você de mulher lá Eu entrei dentro. em 2006 com 5 mulheres. Terminei em 2010 com uma. Nossa. Mas dentre essas 5, 3 se formaram, só que elas mudaram, né? Uma, a gente se fala até hoje, uma fez uma transferência, foi terminar em outra, e a outra mudou de cidade, também mudou. Mas na minha sala mesmo, nas minhas fotos de formatura, só tinha eu de mulher. Então era uma sala totalmente masculina. E no campo de trabalho a mesma coisa, né? Você ouvia falar de engenheiro, não engenheira, né? Então, assim, eu tive muito desafio, assim, de precisar primeiro mostrar que você sabia o que você estava falando, ter um certo posicionamento, porque as pessoas olhavam, quem que é essa menina aí, né, que chegou aqui agora? Então, assim, de situação, assim, muito diferente, eu tenho muito valor pelo tipo de obra que eu já fiz, né? Mas de desafio, assim, pessoal de relacionamento, foi mais esse de eu tive que me posicionar, né? Assim, não para ser melhor que ninguém, mas para mostrar que eu sabia o que eu estava fazendo, né? Então você chega lá numa obra, só tem pedreiro, só tem servente, só tem engenheiros, só tem mestres, só tem homens, o dono, não é a mulher que vai na obra, é geralmente o homem. Então eu só me deparava realmente com os homens, né? E aí eu tive que me posicionar, né? Porque a pessoa, ela acredita em você quando ela vê que você sabe o que você tá falando. Entrega um resultado. E aí, mesma coisa quando eu ia na obra com meu pai, só tinha eu lá, eu acho que as pessoas falam, o que esse homem traz essa menina no meio de todo mundo? Mas era assim, eu não tinha medo não tinha vergonha, eu ia mesmo, e se falasse comigo eu respondia, se tivesse que perguntar eu respondia, andava no meio, não tinha erro não. E aqui não é um papo de feminismo, tá, gente? Não. Pelo contrário, aqui a gente tá falando os desafios da profissão. Sim. E, sobretudo, nessa jornada aqui, né, que daí a gente coloca aqui a Ana formada. Olha só, gente. E quando a gente fala de estar em obra, é estar em obra, né, Ana? Não é esse negócio de ir lá, conversar e ficar em 4 paredes. A Ana tá lá, ó. Full time. Full time. Eu fiz umas obras, a última empresa que eu tava, tive uma trajetória, né? Eu trabalhava com meu pai, e meu pai sempre fez residências aqui na cidade, uma empreiteira pequena, né? Uma cidade pequena. Então sempre foi mais residencial, comercial, né? Institucional. E aí eu ficava mais assim, ajudando ele então na retaguarda. Precisava comprar material, precisava ir na obra falar com o pedreiro, mas eu não ficava ali naquela obra, até porque não tinha uma só, né? Eram várias obras. Então ele ia para uma, eu ia para outra. A gente ficava rodando, porque a obra todo dia você tem que passar, né? E aí eu trabalhei com ele um bom tempo até eu me formar. Fiz os estágios, né? Fiz um estágio, inclusive, remunerado que não era aqui em Araras, então eu viajava todos os dias para fazer o meu estágio. E depois que eu me formei, continuei trabalhando com meu pai como engenheira, mas aí em 2017 eu tive uma oportunidade para uma empresa grande, né? Que essas fotos aí, que é da pandemia, inclusive, né? Que eu estava numa obra. E essa empresa, ela tinha um tipo de construção, né? Os clientes, né? O know-how dessa empresa é a área de supermercado atacadista. Então, a gente fazia obras muito grandes, muito complexas em pouco tempo, né? Então, foi um desafio bem legal. Existia um just time na obra. Era assim, a gente tinha 150 dias para entregar a inauguração do supermercado. Então, assim, o investidor, ele já estava com o dia da inauguração. Então, não é uma casa que você faz um ano. Que você faz 1 ano e meio. Um prédio do IAC, 2 anos. Não, você já começava... Tendo prazo de entrega. Com a data da inauguração, porque o investidor quer o retorno, quer inaugurar, quer pôr mercadoria na prateleira. Então, era um desafio muito legal. E eu ficava lá. Então, eu morava na cidade onde fazia a obra, né? A gente tinha um canteiro de obras, que a gente chama, né? E lá no canteiro a gente tinha tudo. A minha equipe, a gente chama de gerente de contratos, né? Então, é o engenheiro, o gerente de contratos, que ele é que gere tudo que está envolvendo aquela obra. E depois, os seus assistentes, né? Então, a gente tinha assistente administrativo, tinha estagiário, tinha mestre de obras, tinha equipe de obra, porque... o engenheiro de obra, ele não fica lá do lado do pedreiro. Para isso tem o mestre. E o mestre também tem o encarregado tem o estagiário. Então, assim, a gente, como gerente de contrato,
A gente sabe exatamente de tudo que está acontecendo na obra e não necessariamente lá do lado do cara que está executando. Mas a gente tem que gerir cada pecinha que está no contrato, porque uma obra precisa... A obra, ela desenvolve em 3 coisas. Ela precisa estar dentro do prazo, custo e qualidade. Então, você tem que saber que tudo isso tá dando certo, né? Não está atrasando, não está estourando o orçamento e está ficando de acordo. Então, era isso que eu fazia. Então, eu fiz algumas aí, graças a Deus, viajando o Brasil, e aí eu morava na cidade, voltava para casa de 15 em 15 dias, e foi sensacional. Ana, vamos pensar aqui, tem vários empresários assistindo, que de repente quer ser um investidor, né, em obras, prédios, enfim. E também tem pessoas que de repente quer construir ou comprou um apartamento, tá? Quais seriam, dentro já da sua especialidade, que aqui nós vamos trazer já a sua empresa, né? Ana Cristina Kalman, engenheira civil diagnóstica. Quais seriam, né, o direcionamento ou o mínimo que você poderia partilhar dentro de um processo leigo, tá? Aquilo que você poderia já apontar e falar, olha, gente, na verdade, como que é hoje a construção civil na sua percepção? 14 anos de experiência, certo? Estando como, gerindo toda essa questão de prazo, qualidade custo. Como é? Custo. Prazo, custo e qualidade. Fala para nós, dentro de todo esse know-how que você tem, como a sua percepção atual sobre as construções do nosso país, sobretudo naquilo que você já está vivendo hoje atualmente, até porque você está fazendo algum diagnóstico aqui na nossa região, aqui em Araras, e quais direcionamentos você poderia dar para essas pessoas hoje? Tá. Isso tem muito a ver com por que eu fui fazer patologia, que eu me interessei pela patologia das construções. Porque exatamente quando eu construía casa, prédio, supermercado, qualquer tipo de construção, porque a construção, ela é construção. Não importa o que ela está sendo feita. Do mesmo jeito que você levanta uma parede para fazer uma casa, você levanta uma parede para fazer um prédio, muda um elemento, um sistema, mas ela é uma mesma receita, né? E eu comecei a me questionar por que a gente está fazendo há anos, há centenas de anos, há décadas e décadas as coisas e elas dão problema depois. Por que a gente está cheio de problema de construção, um monte de trinca, um monte de fissura, um monte de infiltração, um monte de coisa caindo? O Rio de Janeiro tem um prédio lá torto, lá quase caindo. Ontem eu vi um vídeo de uma laje que desabou totalmente, de uma obra muito grande, na hora da concretagem. Então, assim, eu comecei a me questionar por que tem tanto problema. E aí eu me interessei pela área da patologia das construções. Então, a minha especialidade, o que é patologia das construções? Ela é uma ciência, né? Patologia é um termo da medicina que a gente emprestou, né? Então, a patologia ela é uma ciência, né? E construtiva, porque então ela é uma ciência que estuda as doenças das construções. Então a gente meio que se assemelha ali aos médicos, porque a gente acha que a gente é meio que o doutor das construções, porque a gente vai resolver problema, doença. Temos uma doutora aqui. A anomalia, a gente chama, a falha da construção. Então, assim, o que acontece? Processo diagnóstico. Diagnóstico, terapia, a gente tem alguns termos aí. Por quê? Porque existe muito problema construtivo e a minha teoria né, tanto que todo o meu contexto de trabalho é baseado nisso. A gente tem uma negligência muito grande no processo construtivo. Todo o problema, assim como toda a nossa vida, todo o problema que acontece depois não surgiu lá naquele momento, ela surgiu aqui no começo de tudo. E a construção não é diferente. Então, por que a gente tem um problema de um recalque, por exemplo, numa casa, né? Que é quando a casa dá uma tombada lá. Quando a gente vai investigar, muitas vezes é porque houve um problema lá no processo da fundação ou no processo de um sistema hidráulico, que acontece muito recalque por causa de cano, que aconteceu isso e aquilo. Aí a gente vai entender que era um processo que não foi feito da forma como deveria. Então, assim, hoje, a minha luta com a patologia das construções não é só para reparar. Porque consertar, reparar, custa mais caro do que fazer o certo da primeira vez. Eu sou testemunha. O Leandro é testemunha. Então, assim, por que a gente não presta mais atenção no que a gente está fazendo? E como que a gente presta atenção, Lê? Contratando profissionais. Quando você está com uma doença, você não consegue curar sozinho, você não tem capacidade para isso. Tem um cara que estudou, que gastou tempo lá da vida dele, ele se especializou, ele viajou, ele leu para poder te curar. E a engenharia é a mesma coisa. Quando a gente vai construir uma casa, tem engenheiro para isso, tem, né, uma profissão que foi dedicada a isso. E muitas vezes a gente não se preocupa com isso. E aí a gente vai se preocupar quando?
quando acontece um problema muitas vezes sério, que às vezes envolve vidas, né? Então a gente tá cansado de ver casa desmoronando, laje que foi pro chão e matou não sei o quê. Então assim, a gente tem muito problema construtivo na minha concepção e assim, inclusive antigamente existia uma teoria que o motivo das patologias das construções eram os projetos. Então assim, você tinha lá um gráfico de pizza lá e vários pedacinhos por algum motivo. E a maior parte eram projetos. Por quê? Porque tudo na nossa vida, assim, mais uma vez, começa com planejamento. Você vai casar, você planeja, você vai ter um filho, você planeja, ou pelo menos deveria ser assim, né? Você vai construir, você planeja. Você vai ao supermercado fazer uma compra, você leva uma lista. Checklist. Né? Então, assim, por muito tempo, existe isso também, tá? A falha da construção, ela tem muita relevância com a falta de projeto. Então, as pessoas, já da palavra já mesmo, as pessoas muitas vezes não fazem o projeto. Por quê? O que é o projeto? O projeto é você pelo menos entender previamente o que vai acontecer, o que vai ser. Isso te ajuda em todos os quesitos que eu já falei: custo, qualidade e prazo. Se você não sabe até onde você quer, o que você vai construir, como é que você sabe quanto vai custar? Quanto é que você sabe quanto vai durar? Quanto é que você sabe se vai ficar bom ou não? Então, assim, a construção, ela na minha opinião, ela é negligenciada pela gente, sabe? Pelo usuário, pelo construtor, pela construtora, pelo empreiteiro, pelo engenheiro. Porque acontece, assim como todas as profissões, da gente sair... Ter bons e ruins, né? Da gente sair não sabendo nem o que a gente tá fazendo, né? Então eu fui estudar, fui me especializar. E aí você falou, né, de uma coisa muito importante. Tá muito em alta a gente construir para vender, né? Um investimento que, na verdade, nunca caiu de moda, né? Sempre houve. Mas a gente percebe hoje em dia, qualquer lugar que você olha, tem um prédio. Né? Aumentou muito isso. A verticalização. A verticalização, né? Os condomínios. E assim... por essa crescente demanda também, quais são os maiores inimigos da construção? É a matemática, gente. A gente fala que engenharia, muita gente fala, engenharia é só matemática pura. É matemática, física e química. As coisas são como são, não tem como você inventar. Então, assim, as construções estão cada vez mais rápidas, mais aceleradas, todo mundo quer tudo para ontem e a gente está perdendo a mão nas coisas. Esses dias mesmo eu coloquei lá no meu Instagram uma postagem sobre isso. Por que as nossas construções não duram mais? Porque a média hoje é o quê? 80, 90 anos? Como que era? Então, a gente tem uma questãozinha normativa, assim, que a gente chama de vida útil. 70. 50 anos, uma estrutura de concreto armado, por exemplo, ela foi projetada para durar 50 anos. Projetada para durar 50 anos, mas ela pode ficar em pé 100, ela pode ficar em pé 200, como a gente tem muitos prédios. Inclusive, não precisa nem ser de concreto armado. A gente tem prédios europeus aí que estão em pé há muitas centenas, mas foram feitos... Então, assim, olha só, a gente tinha uma preocupação com a durabilidade das coisas, porque a construção foi feita para durar. A gente não faz um prédio a cada ano para ele cair e trocar lugar, não. Esses dias mesmo eu vi, né, uma demolição de um prédio que foi condenado por um movimento, né, como que fala, um tremor que deu lá, ele foi condenado por um pilar de... um prédio de mais de 20 andares, foi pro chão porque ele foi condenado. Então, assim, lógico, é uma coisa que não tem a ver com a gente, é um fator, né, externo. Mas as construções, elas foram feitas para durar, só que a gente tá usando, banalizando e fazendo de uma forma, até mesmo eu uso a palavra negligente, porque tá custando a vida das pessoas, né, a gente não cuidar, a gente não zelar e a gente não fazer manutenção, que é a palavrinha-chave da minha profissão, é manutenção, porque a gente acha que porque a gente fez, já tá tudo certo. E o problema é tão sério, Lê, que se fossem só as manutenções, porque às vezes a gente encontra prédios que eles estão lá com problemas, mas eles estão há 10 anos lá. Tudo bem, 10 anos, mas não é isso que está acontecendo. São casas que acabaram de ser entregues e os proprietários ligando que tem trinca, tem fissura, tem problema de umidade, tem teto caindo, tem forro desabando, tem... Então, assim... Essa é minha área, sabe? A gente cuida dos problemas que as construções estão tendo, mas não porque elas não estão durando, porque elas estão tendo falhas e anomalias. Então a gente fala, né, aquele processinho, sabe? Aquela receitinha de bolo para você que existe para todas as partes da construção civil, existe, assim como a sua área existe lá uma regrinha para fazer as coisas, não é o Leandro que inventou da cabeça dele. Sim.
nós não inventamos a nossa cabeça, então existe uma regrinha para você fazer uma estrutura de concreto, existe uma regrinha para você assentar um piso, existe uma regrinha para você fazer uma laje, existe uma regrinha para você fazer uma impermeabilização. Então, assim, tudo. Aí quando você vai estudando e você vai recebendo e vendo o que está acontecendo, você percebe que foi uma falha lá atrás, de algum processo no meio ali, uma fase que não deu muito certo, e aí vem o problema. Gente, pensando nisso, vamos lá. Esse podcast é para empreendedorismo e aqui o foco nosso é do nicho da construção civil. Mas quantos insights nós tivemos aqui? Primeiro, planejamento. Segundo, busque profissionais de excelência para entregar aquele objeto, aquele conhecimento fim para você. Terceiro, muitas coisas que estão condicionadas e se perdeu hoje, ela não é de agora. Foi algo que você deixou de fazer no início. Então, portanto, é necessário todo esse processo, todo esse começo, meio e fim das coisas. E é óbvio, quando a gente fala de construção civil, a gente está falando de vidas. Mas eu sei que tem um negócio também, dependendo do que tu faz, também trabalhando com vidas. Exemplo, a contabilidade. Imagine se eu faço uma merda, ou Deus me vai acontecer alguma coisa na contabilidade de uma empresa. E a empresa tem 10 funcionários. A empresa fale, eu estou lidando com 10 famílias que vai perder o emprego. E aquela oportunidade que eles estão vivenciando. Então, quando a gente pensa na engenharia civil, isso também vale para o seu negócio. Ah, mas Leandro, eu vendo uma pipoca. Tá, mas se você não higienizar bem aquele produto alimentício, também pode dar ali um problema alimentar. Então, são várias realidades e insights que nós estamos trazendo aqui que faz sentido para o seu negócio. E para você que não sabe sobre a construção civil, continue esse podcast que eu tenho algumas perguntas que vão fazer muito sentido para você. Hoje, Ana, também está muito em alta, como já falado, a questão do investimento. Sim. E, obviamente, isso incorre que o pessoal bate no tempo, porque quer para ontem esse resultado. Diante do seu processo atual diagnóstico, quais são os problemas que as pessoas têm que ter mais atenção a hora que receber, se é que você pode falar sobre isso, ao receber o seu imóvel? Qual é a premissa ali que você fala, olha, contrate uma pessoa para fazer, porque dentro do seu trabalho você produz um laudo, e esse laudo, com o seu CREA, ele é assinado, e não só juridicamente, mas também em toda a questão do investimento, ele também pode ser ressarcido ou consertado para aquele cliente, você que compra seu apartamento, você que compra um prédio, inclusive o seu laudo também não serve para os novos. Você que está tentando comprar um barracão, uma casa para investimento, o seu laudo também é válido, uma vez que vai mostrar também esse tempo de vida útil, Sim. os riscos inerentes aí. O que você pode falar sobre esse assunto? Sim, as pessoas, essa semana mesmo, um cara veio me procurar que ele quer comprar um apartamento e ele não é novo, mas ele quer entender a situação que está o imóvel. É muito importante isso, por quê? Porque é até legal essa necessidade que as pessoas estão vendo agora, porque antigamente a gente não via isso, né? Você levava quem para ver a sua casa? Você levava, sei lá, o designer de interiores para poder ver onde que você vai colocar o sofá, se vai caber. E assim, é legal tudo isso. Inclusive, isso faz parte do apelo que eu vou fazer para o público. Por quê? Porque quando você, que é leigo, vai receber o seu imóvel, você vai construir a sua casa, você não entende daquilo. Primeiro motivo pelo qual você tem que ter um profissional. Segundo, você está envolvido emocionalmente com aquilo. Então, assim, é igual um médico que vai fazer uma cirurgia. Você já imaginou se o médico que vai fazer a sua cirurgia fosse seu pai? Ou se fosse a sua mãe? Quando ela fosse te fazer a cirurgia, ela ia falar, meu Deus do céu, ela ia ficar tão preocupada que ela não vai conseguir raciocinar direito. Isso é um fato nosso, né? Então, com a construção é a mesma coisa. A pessoa, quando ela vai ver um imóvel, ela vai construir, ela vai receber aquele imóvel, como que ela garante que é de qualidade? Como que ela garante que é o que ela comprou? Porque muitas vezes acontece hoje, a pessoa compra na planta. Ela não está vendo. Então ela não sabe o que é. Ela vê um desenho num papel e ela compra um projeto. E como é que você sabe se você está recebendo o que você comprou, o que você assinou, se aquilo lá está ok? Porque o que acontece? Volto a dizer, as pessoas não têm obrigação de saber, né? Então, por exemplo, você compra um apartamento ou uma casa, você olha... Você consegue alcançar o que seus olhos vê, né? Então você olha lá, você fala, legal, gostei dessa cor, gostei dessa pintura. Se tiver alguma coisa visível, a gente até tem nome para isso, a gente chama de vício aparente ou vício oculto. O aparente, obviamente, como já diz, você consegue ver. Então, se você bater o olho numa parede e ela tem uma trinca na parede, você vai falar assim, mas espera aí, o que tá acontecendo com essa trinca? E ainda o cara pode te enrolar e falar assim, não, isso aí é normal, acontece. Porque dilatação. O que eu mais escuto na construção, gente, é assim, ó, calor. Normal, acontece. Gente, não é normal, não é normal. Se tá lá é porque tem algum problema.
Então, o profissional, inclusive da minha área, que é o especialista em patologia, eu estudei, eu me aperfeiçoei para entender os motivos pelos quais as coisas aparecem. Então, quando você recebe uma casa, parece que é só olhar esteticamente, mas não é. Tem muita coisa, a gente fala assim, que assim como o nosso corpo fala, uma casa fala, um prédio fala. Então, toda vez que ele tem um problema, ele tá mostrando pra você. Uma infiltração, uma hora aparece uma mancha, uma hora aparece um bolor, uma hora cai o gesso, a trinca, então há uma movimentação, ela aparece uma trinca, uma fissura. Então, uma coisa essencial que as pessoas precisam entender é que toda aquela coisa que a gente consegue ver a olho nu é uma casca, né? A construção ela é feita de estruturas, de elementos, de camadas. E a gente consegue ir até essas partes para poder dizer para você, sim, o seu imóvel está ok. Então, num apartamento, por exemplo, o que eu faço? Né? A gente tem um serviço que chama vistoria de recebimento de imóvel. Tipo um protocolo. É um checklist, né? Que a gente tem lá assim, olha, a gente olha abertura de janela, porque as janelas muitas vezes elas foram instaladas erradas. Então, às vezes a janela está emperrada. Janela emperrada, janela que não fecha, janela que não abre, janela que está torta, janela que está com folha solta, peitoril, ninguém fala sobre isso, mas o peitoril que vai na janela, ele é obrigado por norma, muitas vezes o prédio não tem, então o que acontece se você não tem peitoril, a água vai bater na sua janela, ela vai entrar pela sua janela, porque a sua janela não foi feita para ser 100% estanque, até porque ela tem uns furinhos, você vai ver, ela foi feita para ventilação. A função da janela não é estanqueidade. Então, assim, ela ajuda, obviamente, a água não entrar para dentro. Então, você precisa... A gente observa os elementos. Peitoril está lá no lugar, mas ele tem caída, porque também tem um processo para ser feito o peitoril. Porque se a água bater e também ficar em cima do peitoril... Peitoril virado para dentro... Que é o que acontece muito... pode acreditar. Já entrei em apartamento que tinha acabado de ser entregue e as manchas da água assim estava na janela já, tipo, vazando água. Já entrei em apartamento que tinha sido entregue, que todo o gesso estava trincado. Então, assim, a gente olha a parte de caídas de piso, né? Todo mundo já foi lavar o banheiro, meu Deus! E a água foi pro lado contrário. Aqueles vídeos lá que a gente vê... Bolinha de gude. É isso mesmo? Bolinha de gude. Pode usar bolinha de gude, pode usar água, porque a bolinha ela vai rolar pro lado mais baixo. Então, assim, qual que é o lado mais baixo? O lado que você quer que a água vá. Então, se você jogar uma bolinha de gude e ela não for pro ralo, significa que a água do seu chuveiro também não vai pro ralo. E não adianta ficar puxando. E você vai viver com o rodo na mão. E aí você vai amaldiçoar a vida do pedreiro, amaldiçoar a vida da construtora. Então, isso é uma garantia sua. Se você vir isso... Tô falando agora para quem está comprando apartamento. Legalmente falando, né? Legalmente falando. Se você vir isso naquele momento, e não é só no momento, tá? A gente fez uma live com uma doutora, uma advogada especialista em direito imobiliário. 90 dias você tem para reclamar com a construtora de qualquer vício aparente. Inclusive, você pode falar assim, olha, eu tô morando aqui faz 40 dias e não tá funcionando meu ralo. Você pode acionar a construtora e ela tem que responder, pelo menos, ao que tá acontecendo. Então, assim, ralo entupido acontece muito. Mas o que acontece? Ralo entupido, janela que não abre, piso que tá fora de desnível, azulejo solto. Acontece muito isso. Mas por que ninguém vê? Porque você está emocionado, você entra naquele apartamento que você suou pra caramba, você sabe que você vai pagar 20 anos, você tá cansado de pagar parcela, você não vê a hora de morar, você quer sair do aluguel, você quer sair da casa da sua mãe, você quer casar, você tá emocionado. Então você não tá buscando, primeiro porque você não conhece, depois porque você não está buscando. Mas a gente, com o olho clínico, né, sem envolvido emocionalmente, a gente quer que você receba o imóvel do jeito que ele tem que ser. E não é uma frescura, não é um luxo. Às vezes a pessoa acha que é luxo. Até porque a longo prazo isso vai ter um custo. E vai custar mais caro do que a vistoria que eu faço, por exemplo. É isso que eu queria saber. Obrigado, Ana! Gente, presta atenção. Quando você está envolvido emocionalmente, o ser humano é 80% emoção, 20% razão. Ou seja, se você está ali emocionalmente, é óbvio. Você, como a Ana falou, você vai querer entrar para dentro, colocar seu esposo lá, seu filho lá e zerar o rolê de pagar aluguel, de morar com a sogra, né? Você que mora com a sogra e você tá louco pra morar no apartamento. Mas hoje existe, isso daí é um custo alcançável, aliás, é inteligente esse investimento, não é nem custo, é um investimento que você tem que atribuir a entregar o apartamento ou o imóvel que você comprou na planta, se ele está em conformidade, né, aquilo que prevê as boas regras de construção, normas, é isso mesmo.
Tá? Você tem que receber, não é luxo. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou reclamar só por aquilo. Não é um luxo, não é uma frescura, é um direito seu. Você não compra um carro riscado. É óbvio. Se você vê um risco no seu carro, você não vai tirar ele da concessionária, né? E se for uma Ferrari? Pior ainda. Aproveitando que você falou de Ferrari, Ana, isso vale para todas as classes imobiliárias? Médio, alto, padrão? Todas. Você comprou um apartamento MRV, vamos dizer assim, que é o primeiro nível de entrada de um apartamento. Você comprou uma casa num condomínio fechado, lá você acabou de comprar de uma construtora, todas. A construção, ela deve garantir segurança e qualidade de vida para você. Então, o usuário, ele está entrando num lugar que ele tem que ter segurança, em primeiro lugar, né? A construção civil, ela zela por segurança. Então, todos os elementos são estudados para te garantir segurança, que aquilo fique em cima e não caia na tua cabeça. E depois que você tenha qualidade de vida. Qualidade de vida, gente, é não ficar puxando com o rodo todo dia a água do seu banheiro. Qualidade de vida é você ter uma janela que feche. Qualidade de vida é você não ter bolor na parede. A porta encaixar certinho. A porta fechar, não, entendeu? Qualidade de vida é você não ter não tropeçar num piso que está saliente. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas são pequenos detalhes. São pequenos detalhes que somados você vai chorar a bola de neve. Quando você tiver que fazer, porque assim, você recebeu uma casa, eu tive uma situação que eu fiquei muito triste pela pessoa, porque ela não conhecia esse serviço, que ela poderia levar, porque isso é uma outra face, as construtoras. Você tem direito de levar um profissional, né? Só que a gente tem uma realidade até meio chata, mas eu só vou citar aqui, que às vezes a gente tá vendo que as construtoras têm dificuldade. Mas eu vou falar uma coisa que é construtora ruim, viu? Construtora boa não tem problema. Pode entrar e ficar à vontade, a porta tá aberta. É isso aí. Construtora ruim não tem gostado de levar profissional. Porque eles veem isso como um impasse a eles. E eu vejo ao contrário, né? Eu acho Vai ser parceiro, tem que ter uma visão, sair da mediocridade e entrar como uma visão de que você vai corroborar, agregar, né? Agregar você valor. Quer melhor, eu tenho uma colega que ela trabalha em construtoras, ela já trabalhou em muitas de prédio e ela trabalha numa área muito legal e ela já me falou, a gente tem uma imensa vontade de que ninguém ligue pra gente no pós-obra. Gente, construtora não quer pós-obra, não quer tô aqui, não sei, meu chuveiro, minha parede. Ninguém quer, eles querem construir mais e mais prédios e ganhar dinheiro. Mas há uma grande demanda de pós-obra. Pós-obra é aquele problema que aparece quando a obra já foi entregue. Puta. Então ninguém quer dor de cabeça, nem você que vai morar, nem a consultora que já te entregou. Então é um serviço muito bacana, assim, e você tem o direito de levar um profissional, né, sendo engenheiro, pode ser arquiteto também, né, porque aqui também não tem erro, viu, Leandro? Nós somos parceiros de engenheiros e arquitetos, a gente cresce na engenharia ou na arquitetura, é legal falar isso, principalmente mulher, achando que nós somos inimigas. Arquiteta, muito pelo contrário. Eu faço parcerias com engenheiras, parcerias com arquitetos, porque, gente, tem tanto serviço, tem tanta coisa, que se a gente soubesse somar, não teria tanta divisão. Ana, e como que funciona para contratar o seu serviço? Você tem o seu Instagram, né? Tá aqui. Sim. No seu Instagram é possível, inclusive eu queria que você falasse também que pelo nível, gente, presta atenção, pelo nível dessa profissional que está conosco aqui, dessa parceira, dessa amiga, ela já tem é uma pós-graduação, Ana? É uma pós-graduação. É uma pós-graduação na FHO Uniararas, aqui em Araras. Então você que está assistindo, que está se formando em engenharia, arquitetura e quer conhecer esse universo das patologias da construção civil, a Ana, junto com a FHO, né? Então é praticamente uma collab aí, porque querendo ou não, ela é uma potência, ela é uma empresa, tá? Então aqui, nem perguntei, mas eu queria, primeiro que você fala, depois a gente retoma a questão do empreendedorismo. Fala um pouquinho, partilha essa realidade, essa novidade que vem agregar valor na nossa cidade para todos que estão em torno, que desejam melhorar e entregar algo diferenciado. Sim, no meu Instagram, então pode ir lá me chamar, né, pelo direct, né, também tem sempre meus contatos lá, a gente tem muito serviço da patologia, da engenharia diagnóstica que pode agregar muito valor para construtora, usuário final, corretor, arquiteto. A gente está com problema de construção em todos os lados, então a gente envolve muita coisa. Esse curso é muito legal, né? A gente falar dele porque ele é um curso que realmente eu sempre fui focada em mostrar para os profissionais, né, da área o quanto a entender o que está acontecendo no processo vai fazer a diferença para eles. Inclusive, essa qualificação, ela vai te proporcionar oferecer muitos serviços lá fora, né? Então, a Uniararas, ela gostou muito, né, que hoje é a Fundação Armínio Meto, gostou muito
de poder trazer para o profissional mais uma capacitação, porque, gente, os engenheiros não estão saindo da faculdade preparados, Lê, sabe? E assim, eu também não saí preparada, eu não tive matéria de patologia, a FHO já tem, ela tem na grade dela tem patologia das construções, mas esse curso ele é voltado para quem quer entender alguns conceitos e muito mais do que isso na prática, porque tem aula prática. A gente vai pegar o dia do curso, eles são no final de semana, e um dia do curso a gente vai aplicar certos ensaios lá e testes que a gente faz para entender a situação ali daquela estrutura. Então é uma capacitação a mais para o engenheiro, para o arquiteto, para o técnico em edificações que trabalha com construção e ele quer entregar um serviço maior de qualidade. E eu digo para você, se você quer ter um serviço de qualidade, você precisa se capacitar. E capacitar é você entender o que está acontecendo, né? Então, assim, eu falo assim que o meu trabalho é solucionar problema. Por quê? Porque a gente não sabe o porquê o problema tem, porque as pessoas não entendem, não buscam. Mas eu busquei entender o porquê as coisas acontecem. E aí, esse curso é voltado para isso, para deixar, inclusive, o engenheiro que atua com obra, que atua com projeto, que qualquer área, eu digo para você que trabalha na área da construção. Inclusive, um pintor me chamou e falou assim, eu posso fazer meu curso? Porque eu tenho visto muitos problemas, as pessoas me chamam para fazer a pintura, mas a parede tem isso, tem aquilo, eu quero aprender. Eu falei, pode. Que legal. E ele se inscreveu para fazer o curso. Então é só clicar lá no link da bio lá e vai direto para a página, tem toda a explicação certinho. Quando que ele inicia, Ana? Esse curso aí, essa sessão, ele tinha sido programado para uma data e aí a gente teve que remanejar. E ele ficou para novembro, esse curso, se eu não me engano, ficou para novembro, mas depois eu preciso ver certinho a data. Mas ele tá rolando, ele tá lá no site da FHO e assim a gente vai poder formar alguns colegas para poder estarem mais preparados para o mercado lá fora. Perfeito. Gente, dito isso... E a sua segunda pergunta foi que você ia perguntar Não, então, sobre... dito isso, eu perguntei quais eram os desafios enquanto engenheira. Que você já partilhou da questão masculina e tal. E sabendo que você é uma empreendedora, mulher, esposa, mãe, nessas missões, né? E também, para quem não sabe, ela também do grupo da Renovação Carismática, serve, enfim... Mediante a essa vida, a sua verdade, a sua vida ordinária, fala para mim, quais são os desafios de empreender no Brasil e dentro dessas missões que você tem como pessoa? Eu mudei totalmente minha rota, né? Eu tive o Heitor e aí eu saí dessa empresa, né? Que eu trabalhei quase 7 anos, fui mandada embora quando o Heitor tinha 1 ano e 6 meses. Você já era uma prestadora de serviço, né? Isso, eu era prestadora de serviço para essa empresa, entrei em 2017 e trabalhei 1 ano e 6 meses home office. Desde quando eu fiquei grávida, eu acabei de entregar uma obra que foi muito legal, que eu fiz em Hortolândia. Inclusive, a gente ganhou um prêmio do piso mais nivelado do mundo, né? É muito legal, isso eu tenho muito orgulho de falar, porque foi um empenho ali de uma equipe, então é um negócio bem legal. Para quem gosta de construção, depois pode ir lá ver que é um certificado bem legal, uma premiação mundial. E aí eu fui mandada embora quando o Heitor tinha 1 ano e 6 meses, aí eu falei, o que eu vou fazer na minha vida, né? E aí foi que eu pensei primeiro na atividade relacionada à construção, porque eu sempre amei a construção, que foi me especializar em patologia. E depois viver essa vida de empreendedorismo, que é você vender o seu famoso peixe, né? Todo dia, né? Então, assim, o desafio é muito, muito, muito desafiador, porque... A gente tem tantas coisas, a regrinha do negócio põe tanta coisa pra gente, que a gente tem que fazer isso, daquilo, fazer aquilo, que tinha dias que eu falei, gente, por que eu tô nessa? Por que eu não consigo, eu tenho um filho, eu tenho minha casa, eu tenho marido, eu tenho a igreja, mas é assim, eu acho que são vencedores, Lê, eu falo assim, hoje todo mundo nasceu pra ser empreendedor? Não. Mas aqueles que vão à frente, que você está empreendendo, você sabe quanto que é uma luta, assim, porque eu confio muito no processo. Matar um leão por dia. Matar leão, elefante, touro, tudo que você encontra, você tem que matar. Mas é um processo, eu confio muito no processo, porque eu sempre acreditei assim, nada vem do nada acontece, e aquela frase, para acontecer da noite pro dia demora 3 anos. Então eu confiei no processo. E eu tomei uma decisão e falei assim, olha, eu não sou mais do mesmo. Eu não quero ser
só uma engenheira. Eu não quero fazer só o que todo engenheiro faz. Eu quero fazer a diferença. Eu quero ser a diferença. Então, a minha luta é essa. Todos os dias eu me engajo com os meus alvos, sabe? Os meus alvos, eu tenho meus alvos quando eu abri minha empresa, quando eu resolvi que eu ia fazer isso. E tudo que eu faço, eu tenho um alvo. Eu fico pensando, eu tenho um lugar para chegar. E isso aqui é um processo, é uma construção. E é difícil, porque criança pequena, então, nossa, eu falo assim que é uma luta. Uma hora você consegue trabalhar muito bem, outra hora você consegue trabalhar mais ou menos, um dia você entrega 80, outro dia você entrega 20. E isso também já me libertei, porque eu sempre fui uma pessoa totalmente produtiva, assim. Alta performance. Alta performance. E aí, é até engraçado que ontem mesmo eu tava vendo, isso tá muito em alta, né? A gente poder falar a nossa verdade. A gente não tá sempre em alta performance. Jamais. E você que é mãe sabe bem do que eu tô falando, né? É uma montanha-russa? Não dá, sabe? E aí, Lê, sabe o que eu descobri? Eu descobri assim, ó, que a gente pode ser o que a gente ir atrás pra ser, não o que a gente quiser, porque ninguém pode ser o que quiser. Eu não acredito nisso. Eu posso ser o que eu quiser. Não, você pode ser o que você lutar pra conseguir, né? E ponto. E algumas coisas não vai dar certo pra você, porque você também tem que ter um pouco de humildade e entender até onde a gente consegue chegar. Mas hoje, sendo mãe, depois que o Heitor nasceu, eu entendi assim que o maior valor das coisas e o grande valor das coisas não tá só na minha carreira, em ser alguém lá fora e conseguir altos pódios como isso. Graças a Deus eu pude vivenciar coisas grandiosas na construção civil, né? Então, assim, engenheira, gerente de contratos de uma obra dessa que é 50 milhões, 14 mil metros quadrados, pouquíssimos engenheiros vão fazer Tive isso. essa experiência. Mas a grande verdade da minha vida hoje é que eu estou no processo de maternidade. Né? O Heitor tem 3 anos e até ele ser uma pessoa independente ou que eu puder realmente pensar em alvos mais altos, eu não tenho isso mais na minha mente, porque eu aprendi que o meu valor, a coisa mais difícil, a coisa mais nobre, mais alto, o lugar mais alto que eu poderia alcançar é criar o meu filho para ser uma pessoa de bem, para gerar outra pessoa de bem e melhorar o que a gente tem em volta, sabe? Então, assim, isso é um fato, não é hipocrisia. Eu quero minha carreira, eu quero lutar pelas minhas conquistas pessoais, de profissionais, mas isso não tira mais meu sono, sabe? Eu acho que assim, hoje o meu valor está naquilo que é invisível. Parece clichê, mas as coisas que a gente pode ver, essas aí, uma hora pode ir tudo de novo. Pode ser que eu tenha que mudar totalmente a minha vida novamente, mas aquilo ali é perpétuo, aquilo ali nunca mais vai acabar. Perfeito. Então eu aprendi assim que esse valor é o que eu quero levar, sabe? Então assim, Deus pra mim, o meu convívio familiar, o que eu sou hoje, a Ana Cristina, que é primeiro filha de Deus, serva, mãe, esposa, depois a engenheira civil, porque uma coisa vai completando a outra. Deus sempre nos coloca nos melhores lugares pra gente transformar a vida das pessoas. É isso que eu tenho aceitado, sabe? Então, Senhor, eu quero ir nos melhores lugares, mas antes disso eu sou a mãe do Heitor, eu sou a esposa do Felipe, eu sou a dona da minha casa. Perfeito. E é isso pra mim que hoje faz sentido, sabe? Eu tenho diferencial, eu tenho vontade, eu tenho estudado e eu tenho a força, mas eu quero colocar cada coisa no seu lugar. E hoje eu não tenho mais problema com isso. Sabe? Sensacional, Ana. Gratidão. Porque assim, aqui no IAC a gente sempre partilha de trabalhar as 3 bases da nossa vida. Corpo, alma e espírito, né? Então, sem ter a pertença em Deus, a gente entende que vai ficar faltando algo gigantesco, prioritário na nossa história. A alma, sem ter aí um propósito da alma, de mãe, um relacionamento, ser família também, isso também de alguma forma vai impactar você de curto, médio e longo prazo. E é óbvio, né? A gente vai ter que se cuidar, né? Sobretudo depois da maternidade, do corpo, né? Da mente, da alimentação, etc. e tal. Então, o que você partilhou engrandece muito esse posicionamento nosso, uma vez que isso faz com que, de fato, a gente tenha essa prosperidade, que é viver esse propósito, né? Porque o propósito é esse, entender que nós não estamos aqui só de passagem, a gente vai deixar o Heitor e ele ser um ser humano melhor que nós, amém, né? Nós tudo juntos. A missão é muito maior de conseguir, né? Porque às vezes a gente fala assim, você tem família, mas é muito difícil você manter hoje em dia. Então, o trabalho maior é você manter as suas relações virtuosas do que você conquistá-las. Eu quero conquistar uma família. Legal, cheguei lá um dia, tá aqui meu marido, meu filho, mas a minha vida, não tem graça. Peraí. Então, o que tá faltando? A manutenção das coisas é que nos gasta energia. Então, a manutenção da nossa vida, do nosso espírito exige isso, do nosso corpo exige isso. Se você for só um dia na academia, não resolveu. Já era.
Então, assim, a manutenção da nossa vida é isso, sabe, Lê? Então, hoje eu gasto minha energia com as manutenções da minha vida, sabe? O espiritual, porque não adianta nada eu achar que eu tô lá no auge, se você puder... Eu coloquei até no Instagram esses dias, ter dinheiro ou ter tempo? O que adianta você ter todo o dinheiro do mundo se você não tiver mais tempo? Exato. Nada, não adianta mais nada. E não tem quem possa dizer alguma coisa contrário disso. Porque você pode ter... O seu dinheiro não vai comprar mais os seus dias. Se o seu dia acabar agora, meio-dia, acabou. Acabou. E não tem volta. Então, assim, a gente precisa... Eu comecei a aprender melhor, Lê. Eu acho que a maternidade foi sensacional. Eu sofri, não é mentira pra ninguém. Toda mulher que pergunta pra mim, eu falo realmente a verdade. Eu sofri muito porque foi um boom. Mas eu sou outra pessoa. Mas muito melhor, porque... Ou seja, a maternidade nos lapida. Lapida totalmente. Quando você tiver seus filhos, você vai ver, você vai falar assim, gente... Vem, Jesus. Nossa, você vai sentir... Deixa eu falar. E aqui no IAC, né, nós temos uma equipe aqui muito desejosa de ser pais e mães, né? Então, na pessoa do Leonardo Lima, do Dani, né, Dani? Batendo na trave, eita glória... Né? Então temos aí... Gente, é sensacional. Vocês vão falar pra mim depois, falar assim que é um antes e um depois, viu? É um antes e um depois. Existe um antes, Ana Cristina, um depois. Você era um Leandro, você vai ser outro Leandro, mas muito melhor, sabe? Às vezes as pessoas falam, ai, filho é isso, filho é aquilo, filho é tudo. Tudo que você falar ali porque cada um vive a sua realidade. Mas você vai ter uma experiência que nenhuma carreira já te trouxe, nenhum curso já te trouxe, você vai aprender as coisas da vida ali, ó, com aquele serzinho. Nasceu um filho, nasce um pai e uma mãe. Tem que aprender um pouco, não vai nascer tudo junto não, mas vai ter que aprender um pouco. Legal. Mas é muito bom. Ana, poderíamos continuar, mas encerrando aqui eu tenho 2 posicionamentos. Primeiro deles, que mensagem você daria, vamos nichar, para as mulheres empreendedoras e se essas hoje vão trabalhar com o homem, né? Com o sexo masculino. Que mensagem você daria para essas mulheres de incentivo, de direcionamento e de resiliência para elas? Eu diria para as mulheres o seguinte. Primeiro assim, você... Até empreendedoras mães também. Mães. Primeiro assim, se capacite, né? Se você quer o que você quer fazer, né? A capacitação do que você quer empreender, do que você está fazendo. E depois assim, não queira ficar se comparando, ficar se cobrando daquilo que não é o seu, não é a sua realidade, não é o seu mundo. E assim, tenha paz no seu coração. Eu demorei para aprender isso. Tenha paz no seu coração daquilo que você está fazendo agora. A gente tem que... O que nos dá paz é o momento que a gente está vivendo. Quando a gente entende o que a gente está vivendo hoje, a gente não está sofrendo pelo ontem nem pelo amanhã. Então assim, tenha paz no seu coração pelo que você tem hoje. O meu filho acabou de nascer. Fia, a fase é do recém-nascido, você vai ter que se doar. Mas eu queria, eu sei que você queria. Mas eu poderia, você poderia. Mas espera, calma, vai chegar a sua hora. E outro dia tinha uma pessoa perguntando exatamente isso. Mães, o que vocês fazem quando vocês são mães e querem empreender? Você adia seu sonho? Aí eu respondi o seguinte para essa pessoa, né? Eu falei assim, olha, eu não adio os meus sonhos. Porque ser mãe, hoje em dia, ainda mais que a gente é mãe mais velha, eu fui mãe com 33 anos. É o sonho de muitas mulheres. Muitas mulheres têm sonho de ter mãe. Então não é uma adiação de sonho. A sua carreira, o seu trabalho, sua viagem, o seu restaurante preferido, a sua segunda lua de mel com seu marido, tudo isso vai acontecer. Pode acontecer em outro momento, mas o seu filho nunca mais vai ter 1 mês, 2, 6, 1, 2, 3 e 4. Todo o resto da sua vida vai encaixar em algum momento. Então não tem essa de adiações, não adie os seus sonhos, coloque eles lá um pouco depois, sabe por quê? Porque uma hora o seu filho não vai precisar mais de você para dar a mão para atravessar a rua, seu filho não vai querer mais você no quarto dele dando beijinho de boa noite, mas a sua carreira, aí você vai falar assim, agora eu tenho tempo. E se não tiver também, vamos supor que a gente não chegar a ter esse tempo de conquistar todos os nossos sonhos. Eu repito, gente, uma criança, você que é mãe, né, quando você entender que essa missão, esse trabalho, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Tem muita gente que pariu. Mas poucas são mães. Ser mãe, vou falar para você, é a coisa mais nobre, como você falou, a palavra certa, mais nobre que você vai conseguir fazer na vida. Ser mãe e ser pai, porque o negócio potente, viu? Isso sim é potente. Então assim, se você tem uma empresa, se você é mãe, converse com outras mães, sabe? Pode entrar lá no meu Instagram, me chama. Quero desabafar, tá tudo difícil, eu não consigo produzir, não consigo fazer. Calma, respira, toma um café, sai com as suas amigas,
deixa a criança Dá um pouco com a reset. mãe, dá um reset, vai lá fora respirar, mas você vai querer voltar rapidinho, porque mãe que é mãe, ela quer trabalhar, mas ela quer tudo, a gente quer tudo, mas a gente não consegue fazer tudo e tá tudo certo. Não dá pra fazer tudo e tá tudo tudo certo. bem. Alivia o seu coração, que uma hora as coisas vão começar a ficar mais leves pra você. E o que me ajudou é desabafar com outras mães. Só mãe sabe o que mãe passa. Então, ó, me chama lá, pode xingar o marido, pode xingar o vizinho, pode xingar o... Vai lá, me chama, a gente conversa e você vai ver como vai ficar mais leve a sua vida. Sensacional. E Ana, como que para você foi essa jornada de estar com o IAC? Lembrando que você tinha um outro, que a contabilidade tá tudo certo. Tinha. E como foi para você essa mudança, essa experiência? Inclusive a gente vai ter um upgrade agora, a gente conversou, né? Informalmente lá no mercado. Isso, Eu na verdade, assim, eu não sabia o que era empresa, viu, Leandro? Infelizmente, quando eu abri lá a primeira vez, não fui instruída de nada, ninguém me falou de nada. Ana, você vai abrir uma empresa, mas do quê? O que você quer? O que você espera? Não tive nada disso. Eu abri meio que assim, como muita gente faz, precisa abrir um CNPJ, vai lá, fica tanto. Eu nem olha, pra você ter uma ideia, o nome da minha empresa... O nome da minha empresa, gente, é Ana Cristina dos Antos. Antos, a pessoa abençoada não conseguiu nem colocar meu nome certo. Então, assim, o que eu quis quando eu procurei ler? Primeiramente, como os relacionamentos são. Primeiramente porque a gente é da mesma igreja, a gente já se relaciona espiritualmente há muito tempo. E assim, a gente se conhece. A gente é feito de gente. Então a gente se relaciona com gente. Eu confio. A gente relaciona com pessoas. Eu gostei do Leandro, a gente sempre teve uma amizade. E quando ele falou que ele mexe com isso, eu falei, meu Deus, é o Leandro mesmo. E assim, o pessoal aqui é muito de verdade, sabe, Lê? Muito humano, todo mundo, já falei acho que com todos eles quando vão falar com você, sempre muita educação, sempre com muita paciência, sempre com muita dedicação. Eu nunca vi ninguém bravo de cara feia, sabe? E assim, isso tudo eu falo muito assim, os grandes problemas das pessoas hoje que têm má liderança é que um mau líder, ele acaba com toda uma equipe. As pessoas não têm motivação, as pessoas não têm vontade, as pessoas não tratam ninguém bem. Agora, quando você tem um bom líder, você tem uma pessoa que tem virtude, tem propósito, você vê a diferença. E é isso que vocês têm aqui, eu percebo o diferencial, sabe? Então eu gosto muito daqui, vocês realmente são face a face, de verdade, não é aquele escritório... Eu sei que vocês vão crescer muito, não esquece de nós, não. Amém, vão crescer muito, vão ficar grandes, mas vocês ainda dão valor, sabe, para as relações, para aquilo que é interno, porque a gente fala pouquíssimo de imposto, a gente fala pouquíssimo dessas coisas. Exato. Né? Exato. A gente fala muito mais do desenvolvimento pessoal do que das coisas burocráticas. Então, assim, é sensacional, viu, Lê? Já tenho indicado para muitas pessoas, porque eu não tenho dúvidas que vocês tratam com muito carinho, assim, você tem muito amor pelo que você faz, né? Você tem muita dedicação, você sempre tá querendo o melhor pro seu cliente, né? Isso. Então você vende relações, assim, você tá envolvido em tanta coisa. Gosto muito, Lê, sempre gostei. Senti outra, nossa, totalmente diferente. Tanto que eu também quero crescer muito e vamos junto. E vamos junto. Show. E para encerrar, queria agradecer, né, essa potência de profissional, de pessoa, de mulher, espiritualidade, como ela bem falou, a gente se conhece há muito tempo, né, e também esse testemunho, né, bonito de ser família, ser mãe, né, e quantas vezes você partilhou isso, e quanto que de fato isso muda as pessoas. Recentemente, a semana passada, a gente publicou, né, o nosso último podcast com o Fagner e com a Vanessa. A gente também falou muito sobre família, sobre empreender em família, que eles também empreendem em casal, e quanto isso é significativo. Sim. Então, primeiro te agradecer, desejar muito sucesso para você. Eu sei que também não esquece da gente, tá? Ela vai voar muito, essa mulher. Então não esquece da gente também, por favor, tá? E a gente finaliza com um padrão aqui, pode contabilização, onde nós entendemos que você pode contabilizar, ou seja, pode enxergar, mentalizar, sonhar aquilo, você pode realizar através da ação. Então vamos lá, pode contabilização, a gente ergue a mão, um sinal de vitória, de desafios, de propósito, beleza? Pode contabilização! Tamo junto! Obrigado, Lê! Até mais!